Então, a primeira coisa é me ouvir. Então, como eu vou saber ouvir alguém se eu não sei me ouvir? Eu tenho que me ouvir. Às vezes, esse me ouvir é, estou muito cansada agora, né? Às vezes, esse me ouvir é, esse problema tá me deixando na função de faz tudo, e a função de faz tudo me cansa. Né? Num primeiro momento, o que eu posso fazer para resolver? Então, por exemplo, é a posição de faz tudo. Eu estou falando de coisas que eu já ouvi muito, né? Mas vocês podem trazer novos exemplos, por favor, para enriquecer aqui. Bom, eu estou na função de faz tudo. Se ninguém arrumar a casa, então significa que eu que tenho que arrumar. O que eu posso fazer por mim? A primeira coisa que eu tenho que fazer é me ajudar a resolver aquele problema. Então, a primeira coisa é eu sair da posição. Porque se eu não sair da posição, a necessidade nunca vai ser vista. Né? A necessidade, aquele problema nunca vai ser visto. Então, o problema é tudo uma bagunça aqui. E se eu não sair da posição do que arruma, ninguém nunca vai ver a bagunça. Né? Um exemplo simples. Eu preciso sair desse lugar. Então, eu preciso sair do lugar do que aguenta calado, do que faz todo mundo, ou do que. Por exemplo, geralmente no autoritarismo também tem muito peso. Porque a pessoa manda, dá as ordens, mas ela sempre é aquela que tem que mandar, que tem que dar as ordens, e ela põe peso no outro e ela carrega muito peso. Então, muitas vezes é preciso sair desse lugar e fazer algo por você. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou me dar descanso aqui, eu vou fazer até aqui eu vou dividir as tarefas e vou descansar, né? Vou deixar as ordens, vou deixar as regras e eu vou ter o descanso que eu preciso. O que eu estou precisando é de atenção, é de carinho, é de afeto, né? Então, eu vou começar dando para mim. Eu vou me cuidar, eu vou me dar esse amor que eu preciso, o respeito que eu preciso, eu vou me dar o direito de dizer não. Então, eu estou me dando, eu começo fazendo por mim, né? Depois que eu penso nas minhas necessidades, aí vem o momento de pensar no outro. Qual é a necessidade do outro, né? Então, o que realmente está incomodando ele? No que ele está implicado. Então, é super difícil quando a gente vai fazer uma comunicação, principalmente dentro da família. Quando é fora da família, até que rola mais um pouco assim de preocupar com outros, mas dentro da família, não. A gente fica mais à vontade para julgar, para explodir, né? Para dizer seu teimoso, né? E para assim, fazer uma comunicação mais violenta, com mais julgamentos e sem pensar no outro, porque o seu problema fica muito maior, né? Mas no que realmente o outro está implicado? Por exemplo, qual seria a parte que você acredita que é sua e que, como você já se ouviu, você já tirou a sua, e qual seria a parte do outro? Nesse momento, é importante tirar todo o julgamento. E aí eu acho legal o exercício da comunicação não violenta, de tirar o julgamento, porque ele diz assim: a primeira coisa que você vai fazer é o fato em si, é o fato. Então, o fato, chegar atrasado, não é porque é irresponsável, né? Então, o fato, não limpou a casa. Não é porque é preguiçoso, não quer nada com nada, não respeita ninguém, não lavou a louça porque não me ama. Às vezes a gente vai até assim. Não lavou a louça para mim é porque não me ama, né? Vai lá longe. Não é isso. É o fato. Não lavou a louça para mim quando eu precisei. Esse é o fato. E o que o fato provocou em você, o que o fato fez você sentir. Então, é você que está na cena. Você que é o comunicador. Então, quando você não lavou a louça para mim, naquele momento que eu estava muito cansada, eu senti o que eu senti. Eu senti como se você não se importasse com o meu cansaço, com a minha limitação, né? Eu já vivi uma situação semelhante a essa e eu não consigo me lembrar, eu só consigo lembrar que eu falei algo assim para o meu esposo e ele disse assim, mas eu também estava muito cansado naquele dia. E a gente teve que aceitar que os dois estavam cansados e que, enfim,
não ia ser feito o que tinha que fazer, né. Mas imagina como aquilo poderia virar se eu não olho o lado do outro também, aquilo vira uma bola de neve, né. Então, é o fato e é o que eu senti. Quando você chega atrasado, eu sinto que você não se importa com eu perder tempo, por exemplo, né. Porque você não se importa que eu chegue primeiro e eu perca tempo e o meu tempo eu deixo de fazer outra coisa que é importante para mim. Então é o que eu sinto. Quando você alguém tem um exemplo? Acho que esse que eu tinha aqui eu já alguém quer falar algo? Com algum exemplo? Não, essa semana, eu sou muito apegada com os meus netos, né? E essa semana eu senti falta deles, comunicação comigo, né? Nenhuma comunicação, nada. Eu fiquei tão frustrada. Aí eu disse, Luciane, mas ninguém mandou uma mensagem sabendo que eu não posso sair porque eu estou com problema de saúde. Assim, eu estou muito gripada e Sim, não iria convidá-los para ir tomar um sorvete nem nada, porque poderia passar para eles a minha gripe, né? virou. Aham. Essa virose. Eu estou desde domingo sob orientação médica. Aí eu fiquei triste. Aí a Luciane Pan, daqui a pouco, cheio de mensagem no meu celular. Eu disse, isso é arte de Luciane. Aí a Luciane ligou por menino, olha, vocês não estão ligando para a avó de vocês, ela está lá frustrada, aquela situação. Aí o que que acontece? Os dois estavam de castigo, não podiam pegar no celular. Eu digo, é por isso que às vezes as tecnologias elas servem para alguma coisa. É, porque aí você não sabia que os meninos estavam de castigo porque aprontaram com o pai e o pai tirou o celular dos dois, né? As Sim. outras são mais velhas, elas já passam, já sabem que eu estava com problema, só mandar mensagem assim rapidinho. Aí, Uhum. então, às vezes, essas frustrações é que, às vezes, assim, o que falta é o entendimento de você saber o que está acontecendo com o outro, Isso. para que você não se frustre também sozinho. Eu digo, poxa, eu não sou uma boa avó, eu Sim. não fiz nada, meus netos nem me ligaram, nem me... Rapaz, foi aquele alarme, né? Aquela coisa assim, aquela coisa de angústia, por uma coisa assim, talvez pela fragilidade do problema, de eu estar sozinha em casa, sem ninguém, todo mundo sai, eu fico só. E não posso sair para o trabalho, porque eu vou ter que atender ao público e não dá certo, né? Então, são essas pequenas frustrações que ainda hoje, ainda talvez ficou acirrada essa semana, por conta de eu estar sozinha em casa e não ter com quem conversar, né? Porque eles vão para a escola, saem, e não é horário deles conversarem comigo. Mas o pai também não me disse que os meninos estavam de castigo, né? Aí eu fiquei preocupada. Aí a Luciane correu atrás do Marconi para saber por que os meninos estavam ligando para mim. Sim. Então, às vezes, são essas pequenas coisas que vão enriquecendo até a vida da gente. Isso. E, Então, e o interessante é que eu estou fazendo uma carta para mim, olha, é uma carta para o futuro. Eu vou deixar essa carta escrita, vou voltar a publicar, né, na antologia. E eu achei interessante essas questões, né, do eu da gente, né, o que que a gente sofre, o que que a gente tem, o que que a gente quer, como é que é a nossa vida, para que a gente possa deixar para o outro ler, olha, a vida dela foi essa, porque às vezes as pessoas não conhecem a gente. sim, Não nos conhece, às vezes nem nós nos conhecemos, né? De acordo com determinadas atitudes. A gente diz, meu Deus, eu tomei essa atitude, eu não tinha nem esse pensamento que eu iria tomar essa atitude. Né? é Então, às verdade. vezes, são reflexões que você tem que fazer no dia a dia. Aí eu estou, né, assim, fazendo muitas perguntas para mim, para o meu eu, né, para eu refletir sobre o que eu preciso fazer para que eu tomar, para eu poder saber assim quem realmente eu sou Sim, dentro do meu eu, né? Assim, essas perguntas, essas frustrações, essas coisas boas que acontecem, tudo isso são coisas que a gente vive no dia a dia e que a gente tem que saber lidar com isso para que a gente possa realmente, vamos dizer, amadurecer também, porque às vezes a gente cobra tanto do outro e não cobra da gente. Às vezes a gente quer que o outro satisfaça o nosso desejo, que o outro faça isso pela gente. E será o que é que eu faço pelo outro para que isso aconteça? Será que sim, eu também dou a mão para o outro? Será que eu também eu tenho essa sabedoria de saber que eu estou errada de alguma forma, pedir desculpa pelo erro que fiz, pelas coisas que acontecem, né? Então são coisas assim que você vai amadurecendo aos poucos
e que eu acho que você, com o passar do tempo, com o amadurecimento, que também muitas crianças aparece também termina amadurecendo cedo, né? Entende muita coisa também, isso é realmente muita coisa acontece, porque eu também sou professora de catecismo, várias criancinhas, e elas estão sentindo falta, e a mãe fica lá no grupo, ó, meu filho está com saudade da senhora, porque eu não fui tal dia e tal. E às vezes eu digo, será que eu sou tão adulta, eu sou avó, e esse menino sente falta minha mesmo? Às vezes você fica com aquela sensação assim que você não transmite coisa, né, assim, para criancinha, né? Porque menina, criança, né? Está tão Sim, acostumada a trabalhar adulto, conversar com adulto, que você pensa que você não faz falta para as criancinhas. Então, às vezes, são essas coisas da vida que vão amadurecendo e fazendo com que a gente vá em busca de uma conversa sadia como essa, né? Que para mim assim, é uma conversa que está sendo assim um aprendizado, mas uma conversa assim de excelência, né? Aprender, ouvir o que você está falando e que isso faz com que a gente reflita na vida da gente sobre vários pontos de vista da vida da gente, né? E do sim, outro também. sim, verdade. Tem que estar sarado, né? Curado no seu eu para poder não achar que tudo é porque não te ama, talvez, né? Isso, bem. Rosane? Oi, bom dia. Tá me ouvindo? Sim, Gente, que tempo maravilhoso, né? Poder ouvir de tanto que a doutora Mauri tem vivenciado, né? Esse workshop me faz eu me sentir como que subindo em ombros de uma gigante para ver um pouquinho mais além, né? Gratidão, né? Primeiro, obrigada por você, né, tirar, né, do seu tempo, da sua energia para estar com a gente. E assim, isso tudo que tem sido falado aqui me faz pensar como chega na clínica, né, pra gente na terapia, quantas pessoas estão ofendidas e sofrendo pela má comunicação, porque tudo é sobre ele, né? Quando a questão da comunicação não violenta, a gente para pensar o que o outro está sentindo, o que está acontecendo aqui no encontro com o outro, né? E esses dias mesmo eu atendi um pai que ele disse que a única vez em que ele levantou a mão para bater na filha foi porque ele achou que era sobre ele a questão e não era. A filha tem alguns problemas de ordem, né, de saúde mental, e ela é muito dispersa, e o pai saiu e ela foi fechar a porta e bateu a porta com vento. Gente, ele se sentiu super ofendido, e esse foi o único dia que ele bateu na filha, por essa questão. E a filha ficou muito, né, sofrida com a dor a força de um adulto sobre o corpo de uma criança, né, que a punição física é isso, e que foi feita por uma questão do pai, não foi por uma questão de correção, de educação, de disciplina, foi por uma questão de ofensa, me senti ofendida. Então, a comunicação muitas vezes tem sido levada apenas para o meu eu, para o meu ego, para o que eu estou dizendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E aí no primeiro workshop, a gente viu que até as guerras acontecem às vezes por questão de comunicação, né? Então, que a gente possa parar, principalmente quando a gente lida com crianças, para entender que a gente pode checar se o que a gente entendeu é real, né? Se o que a gente ouviu. Eu lembro que a minha pastora Cláudia me ensinou há muito tempo atrás sobre questões de sexualidade, que a criança vem e diz: mãe, o que que é? Aí eles usam um nome bem vulgar, né, com relação ao ato sexual, e a mãe já fica: meu Deus, o que que eu vou dizer? Devolve a pergunta para saber realmente, mas o que que você acha que é? Que às vezes a criança está numa ingenuidade tão grande, ela só quer saber o que é o beijo, né, do casal, o que é, e a gente já vai lá para o fundo do oceano, da profundidade do tema. Então, vale muito a gente checar o que está vindo do outro, antes da gente jogar a nossa carga de julgamento, a nossa carga de sentimentos e toda a nossa ofensa, porque o ser humano é carregado de emoções. Mas respeitar a emoção do outro faz com que a relação, né, se torne mais leve, se torne mais fácil de levar, né? O que eu queria falar hoje sobre essa alegria de estar aqui com vocês, porque sempre é maravilhoso poder ouvir, poder trocar. E esse lugar da gente, espera aí, o que que ele quis dizer? Será que foi isso? Aí a gente checa,
para a gente poder expor, né, o nosso lugar. Eu acho que isso muda tanto.